Isso aconteceu mesmo no interior de Minas Gerais. Tinha uma multidão reunida durante a Semana Santa e de repente se ouviu um tiro. O que que era? Era uma estátua de Judas. Mas por que que isso aconteceu? E por que que nós estamos contando essa história aqui? Porque ela tem uma muito boa aplicação para a nossa vida espiritual durante esta Semana Santa. Muito bom dia, seja bem-vindo. Este aqui é o canal dos Santos Anjos. Eu li isso na revista Catolicismo, né, uma reportagem muito bem feita de uma revista já antiga, do ano de 1995, e achei muito interessante porque eu tive a alegria de conhecer esta cidade, vou mostrar fotos daqui a pouco, talvez muitos de vocês conheçam, e aconteceu esse fato um tanto inesperado, né? E vocês vão ver que ele tem o seu lado pitoresco, mas também uma aplicação para nós, e eu vou dizer qual que é essa aplicação, como é que nós podemos utilizar isso na Semana Santa. Então, vamos direto ao assunto. Eu vou colocar aqui as fotos para vocês verem. Então aqui é Congonhas do Campo, em Minas Gerais, mais ou menos próximo a Ouro Preto, uma cidade histórica, em que há os Passos da Paixão, feitas por Aleijadinho e seus discípulos, né? O escultor. É realmente uma cidade, sobretudo essa parte central, muito abençoada. Realmente aqueles que tiverem ocasião de visitar, vale a pena. E essa capelinha que vocês estão vendo na foto, vocês veem até duas pessoas que estão tentando ver aí por meio do gradeado da porta, elas contêm, né, são várias capelinhas, cada uma contém um passo da paixão. E ela fica numa colina e ela começa pelo seguinte passo da paixão, que é a Santa Ceia. Ah, mas por que você está falando da Santa Ceia na quarta-feira santa, se a ceia foi na quinta? Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então aqui tem as imagens esculpidas por Aleijadinho da Semana Santa. Só que eu não quero hoje colocar o foco na imagem de Nosso Senhor. Eu vou contar a história do que aconteceu nesse período. Tinha um missionário, né, cada Semana Santa tinha uma missão. Então vinha um padre e todas as pessoas das fazendas ali do interior afluíam para esta praça, que vocês vão também ver fotos aqui na frente, onde estão as capelinhas. E era tradição, cada Semana Santa, o padre, na hora de fazer o sermão, de fazer a pregação, de pregar a missão, ele pedia que alguns dos responsáveis do local pegasse uma imagem de Nosso Senhor e levasse até o ponto central ali, onde está a igreja, de onde falaria o pregador, né? Então, só que, o que aconteceu? Nessa praça aí que está atrás dessa estátua, o padre pediu para pegar a estátua de Judas, e ninguém entendeu, aquela multidão toda ali esperando, já estava acostumada que vinha uma das imagens de Nosso Senhor esculpida por Aleijadinho, de repente viu que era a imagem de Judas. Vocês estão vendo aí esta imagem de Judas. Ela tem uma característica interessante, é que, eu volto aqui um pouco, das pessoas que estão na Santa Ceia, vocês veem que Judas é o que não está concentrado no que está acontecendo, ele está olhando para baixo, com a mão colocada assim, apoiando o rosto, e vocês podem ver abaixo a sacola com as 30 moedas. E o olho de Judas é negro, que Aleijadinho quis fazer assim para exprimir como que a mente dele estava esfumaçada pela cobiça, pela traição. Então foi essa imagem que foi levada até o lugar para o padre pregar a missão. E aqui começa a entrar a parte que nos interessa esta semana, que nos interessa hoje, quarta-feira santa, e que é o seguinte, é que o padre começou a pregar, e ele começou a pregar o seguinte, ele disse, Nosso Senhor, nosso divino Salvador, ele foi flagelado por causa deste homem. Então ele apontava para a imagem de Judas. Foi por causa deste homem que ele foi coroado de espinhos. Ele foi entregue nas mãos dos seus piores inimigos por causa deste homem.
E ele teve que carregar uma cruz pesadíssima por causa deste homem. E foi falando assim com fogo. E aí ó, o pessoal começou a ficar bravo. E aí tinha um senhor, um camponês ali, mas com muita fé, mas dessa fé simples, mas muito viva, e que começou a ficar realmente furioso. E aí o padre diz, e nosso divino Salvador, ele foi crucificado entre dois ladrões por causa da traição deste homem. Aí o camponês não teve dúvida, ele tirou a garrucha e pau, deu um tiro no peito da estátua de Judas. A multidão ficou assustada. Quando foram ver, tinha um buraco na estátua de Judas. E depois tiveram que restaurar a imagem, mas durante muito tempo ficou com marcas daquilo que tinha acontecido. E por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes, uma das formas da gente meditar, e eu sugiro que façam isso hoje e durante essa Semana Santa, é que nós devemos, quando vemos, por exemplo, uma imagem que eu coloquei aqui, Judas traindo o Nosso Senhor por um beijo. Quantas vezes a Santa Igreja, quantas vezes a boa causa, quantas vezes ela é traída por meio, não é, de um ato aparentemente bom. Não é? Se diz que se vai abrir a igreja para atrair gente para o mundo e se coloca o mundo ruim dentro da igreja. Quantas coisas aparentemente inofensivas são feitas para atrair a boa causa. Mas também quantas vezes nós mesmos não vemos o Judas que pode ter dentro de nós. E isso é muito importante. Ah, mas eu vou ficar só pensando coisa negativa? Ele diz, não. A gente pensa, isso é para não cair. E portanto, quando a gente vê um quadro, uma escultura, uma imagem de Judas, o nosso amor a Deus se expressa pelo afeto que temos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas também pelo desprezo que temos daquilo que fez Judas. A gente deve olhar para Nosso Senhor, mas deve olhar para Judas também. E ver o quanto que Nosso Senhor sofreu sendo traído por um beijo. Nosso Senhor disse, Judas, ele disse, amigo, a que vens para tocar a alma dele, você com um beijo traz o Filho do Homem. Então essas imagens, essa outra aqui a gente vê a sordidez do pecado. Como o pecado é sórdido e como nós devemos evitá-lo. Aqui a gente vê Judas, deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Aqui vocês veem Judas escondendo atrás os 30 dinheiros e ele já com a fisionomia toda estragada pelo pecado, porque isso acontece, hein? Quem é pai, quem é mãe, quem é educador sabe disso. Às vezes na própria fisionomia a gente percebe o vício tomando conta da alma. Pela fisionomia, às vezes a gente pode até perceber. E aqui esse artista colocou aí muito bem Nosso Senhor sendo traído por um homem que por 30 moedas de prata traiu o Filho de Deus. Mistério da iniquidade. Mas, onde eu queria realmente chegar, é que quarta-feira santa, eu não sabia disso, antes de ver uma explicação que não é muito comum ver, é que a quarta-feira santa é o dia que a Santa Igreja, pela liturgia, pela canto da véspera e tudo mais, pelo chamado ofício de trevas, consola Nossa Senhora, porque foi na quarta-feira santa que Judas vendeu Nosso Senhor. Não foi que ele entregou, foi na quinta-feira santa, que ele foi lá e beijou Nosso Senhor e entregou o Nosso Senhor, foi na quinta-feira santa. Mas foi na quarta-feira santa que ele recebeu o dinheiro para vender o divino Filho da Mãe Dolorosa. Então é na quarta-feira que nós devemos, quarta-feira santa, que nós devemos especialmente, por nossos sacrifícios, por nossa meditação, consolar Nossa Senhora, porque o divino Filho dela foi vendido neste dia. Então vocês veem aqui também esse candelabro tudo bonito. Olha como as coisas eram feitas de maneira bonita na igreja. Por que esse chamado modernismo fez com os objetos litúrgicos? Mas isso é outro assunto. Aqui vocês têm, tá aí peça de museu, podia estar sendo usado. É o tenebrário, chama tenebrário. Ele tem diversas velas que na cerimônia vão se apagando uma a uma e só fica uma. Símbolo de Nosso Senhor, e depois símbolo de Nossa Senhora, que foi a que conservou a fé, nunca perdeu a fé
na própria ressurreição, durante toda a paixão, porque nosso Senhor tinha prometido. Então a gente vê a importância de meditar nesses mistérios, nessas verdades, durante a paixão, com a fé viva. Eu não estou dizendo para todo mundo pegar a garrucha e dar estátua de Judas, mas essa fé viva nós devemos ter. E essa fé se torna cada vez mais viva durante as meditações. Por isso que é muito importante nós fazermos essas meditações, e aqueles que puderem se inscrever, não é, no nosso canal, estarão fazendo esse apostolado, e amanhã também poderão acompanhar a nossa meditação, a nossa oração, e terão seus nomes. Todos os inscritos têm seus nomes na Santa Missa. Muito obrigado por sua atenção, por sua oração. Conte com as minhas orações e até amanhã, se Deus quiser.